Interpretação de Mateus capítulo 24, versículo 11 ao 13. Os falsos profetas da grande tribulação e os sinais e prodígios de mentira. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Todavia, aquele que perseverar até o fim será salvo. A descrição de Mateus capítulo 24, versículo 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, muitos falsos profetas na grande tribulação receberão poder para fazer prodígios de mentira. Eles receberão da besta e do falso profeta poder do erro para fazer prodígios. O fato dos falsos profetas no versículo 11 será na grande tribulação, porquanto Jesus sintetizou em Mateus 24, verso 4 e 5 para a igreja que seria o cristianismo, os que pregam outras doutrinas e são chamados de enganadores. Então, em Mateus 24, versículo 4 e 5 está descrito: E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelem-se, que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. De fato, Jesus não está repetindo, entretanto, dando continuidade em Mateus 24, 11 sobre a grande tribulação, isto é, para os judeus e para as 5 virgens nécias. O apóstolo João, na visão da ilha de Patmos, discorreu sobre Apocalipse 16, 13 e 14, sobre o espírito do erro. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Enquanto, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8, porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O apóstolo Paulo dissertou acerca dos prodígios que foram tratados em Apocalipse 16, versículo 13. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, ele discorreu: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais prodígios de mentira. Enquanto o apóstolo João expôs em Apocalipse 16, 13 e 14, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo ainda sintetizou sobre os versos 10 ao 12. E com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creia a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Portanto, o falso profeta singular foi discorrido pelo apóstolo João em Apocalipse 13, no verso 11 ao 13, que será como um cordeiro para enganar as nações. Então o apóstolo João descreveu em Apocalipse 13, versículo 11 ao 13, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, falando como o dragão. E exerceu todo o poder da primeira besta. Na sua presença fez que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fez descer do céu à terra, à vista dos homens. Recapitulando, em Mateus 24, 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Esses falsos profetas são os que recebem o que o apóstolo Paulo discorreu em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creia a mentira.